Studio 74. God bless. Suas ovelhas seguem tua voz e levantamos aleluia em uma só voz. And every nations shall stand before you. E levantamos aleluia para Cristo Jesus. Suas ovelhas seguem tua voz e levantamos aleluia em uma só voz. E toda a terra diante de ti. E levantamos aleluia para Cristo Jesus. Então fala, Pai, oh, fala, Pai, que eu estou pronto pra ouvir. Então fala, Pai, oh, fala, Pai, que eu estou pronto pra ouvir. Pois a sua palavra é vida pra mim, sua verdade é liberdade. Sua palavra é vida pra mim, sua verdade é liberdade. Sua é vida, sua verdade. Oh yeah. Oh, Sua palavra é vida, palavra é vida. Não somos nada sem ter. Sua palavra é vida, palavra é vida. Não somos nada sem ter. Sua palavra.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa deste domingo, revelando o culto, onde se fala tudo menos nada. Eu sou Santos Bento Botão, teu apresentador favorito deste que é o teu programa bíblico, programa a Gospel. Estamos aqui para trazer mais informações diferentes à palavra de Deus. Para hoje não será diferente, será como sempre, trazermos a boa nova da palavra de Deus. Antes, porém, queremos aqui falar sobre algumas coisas muito importantes mesmo para o gospel da cidade de Chimoio. Dizer no dia 24 de novembro vem aí uma tarde de adoração com a ministra Joana Diasmina. Uau, será uma bênção. Joana Diasmina no dia 24 de novembro estará em concerto. Uau, não dá para perder. Será grande honra. A cidade de Chimoio estará a celebrar mais uma tarde de adoração com a ministra Joana Diasmina. Temos lá vários convidados, como Filomena, Amada Filomena estará lá. Teremos lá o Azaf Júnior. Nós falaremos aqui sobre onde adquirir os bilhetes. Eu quero crer que o nosso povo de Chimoio já está muito avançado nisto que é gospel ou música gospel. Eu quero crer também que o povo vai afluir em massa nesse show no dia 24 de novembro, à tarde de adoração, com a ministra Joana Diasmina. Vamos todos lá nos unir, vamos todos fazer a nossa festa. Não só queremos aparecer com pessoas de fora, não só nós queremos assistir pessoas de fora. Vamos valorizar a nossa música na cidade de Chimoio, província de Manica. Música gospel, vamos valorizar os nossos músicos da cidade de Chimoio, na província de Manica. Em particular moçambicanos, porque ultimamente nós temos visto que o nosso povo adere em massa outros músicos de outros países. Não chama de dizer que é errado, mas devemos primeiro louvar, ou seja, aderirmos nos nossos músicos da cidade de Chimoio ou mesmo moçambicanos. Estamos aí neste concerto com a nossa irmã Joana Diasmina. Vai pegar fogo. Diz a cena, estará lá Norberto de Silva. Também estará lá Clube dos Santos, estará lá Alfa e Ômega, estará lá Azaf, estará lá Irmã Filomena, também estará lá. Grande evento será este. Ok, vamos direto para o nosso programa de hoje. Para o nosso programa de hoje não será diferente. Trago aqui dois convidados especiais para debatermos em torno de um tema chamado Verdadeiros Adoradores. Uau, verdadeiros adoradores. Será um tema especial para o nosso dia de hoje. Um tema muito especial. Para todos aqueles que nos veem de nossas plataformas, estamos a falar de Facebook. Partilhe para que chegue aos outros que também querem nos ver, mas não têm acesso. Produtor, por favor, gostaria que me colocasse aqui a música Fala Pai, do amado Norberto da Silva, enquanto chamamos os nossos convidados para entrar. Por favor, produtor. Produção, por favor. Coloque a música.
suas ovelhas seguem tua voz e levantamos um aleluia em uma só voz, and every nations shall stand before you. E levantamos um aleluia para Cristo Jesus, suas ovelhas seguem tua voz. Outros programas, claro. Estamos aqui com nossos convidados de luz para esta semana. Participa. Esta semana não está fácil, estamos com grandes homens de Deus para dar aquilo que é o seu conhecimento para os nossos telespectadores. Pega aí sua caneta já, seu caderno, para começar a apontar sobre o nosso tema Verdadeiros Adoradores. É um tema muito especial. É um tema muito de interesse da comunidade cristã, por isso estamos aqui para falarmos em torno deste tema. Vou começar mesmo aqui com os nossos convidados para poderem se apresentar. Por favor, vamos começar aqui. Pode se apresentar aos nossos telespectadores. Boa tarde. Aqui vos fala o pregador Isaac. Estamos nessa para conversarmos juntos em torno desse tema que é bastante importante, né? Acerca de ser verdadeiros adoradores. Porque Jesus disse: fique esperta, mulher, chegará o tempo, e de verdade já chegou, em que as pessoas adorarão a Deus no Espírito e em verdade. Então Jesus profetizou sobre um tempo de verdadeiros adoradores. Então nós queremos experimentar esse tempo, e eu acredito que um ensino sobre isso irá nos ajudar. Deixa saudar aí o nosso amado irmão Ramos João, o nosso irmão Félix Manuel, irmão Manuel Ismael Chirombo. Deus abençoe vocês. Vamos ver. Comente, partilhem live para que muita gente seja alcançada com esta palavra de hoje. Por favor, vamos aí, o nosso comentador residente, você já é de casa. Vamos aí, apresente-se aos nossos telespectadores, por favor. Senhor, a todos os nossos telespectadores, sintam-se saudados. Também quero saudar ao nosso moderador, Botão, e saudar aos nossos internautas, né? Dizer que Deus vos abençoe. E também saudar a produção que está lá a trabalhar para que as nossas vozes cheguem em boas condições até a voz. E também, sem se esquecer de saudar o pregador Isaac, o amigo do painel, e dizer que Deus abençoe e não saia daí do seu telefone, do seu computador. Acompanhe-nos até o fim. Uau, maravilha. Vamos diretamente ao nosso... hoje acho que vou sentir aqui que vai arder com meus homens aqui. Mas vamos a isso. Pastor, pregador Isaac. Uma graça, pastor. Ok, pregador Isaac. O que é ser verdadeiro adorador? Uau! É uma boa pergunta, como eu disse no início, muito no tema, e a pergunta também é ide. Ok, para começar a falar de verdadeiros adoradores, nós devemos ver qual era o que Jesus falou para a mulher samaritana. Né? Ele disse assim: disse, chegará o tempo em que haverá verdadeiros adoradores, e de fato já chegou. Adoram a Deus no Espírito e em verdade. Então, nós começamos a ser verdadeiros adoradores quando acontece isso, quando nós adoramos a Deus, não apenas adoramos a Deus de uma forma tradicional, não adoramos a Deus de uma forma de hábitos, mas nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? Entra aí o livro de Gálatas 5:22, que os frutos do Espírito são o quê? Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, santidade, pureza. Então, quando Jesus estava a dizer adorar a Deus no Espírito, ele estava a falar adorar a Deus vivendo no amor, andando no amor. Aleluia. Então, é necessário a igreja entender isso.
que adorar a Deus em verdade é andar no amor, andar na santidade. Então, quando nós produzimos os frutos, eu não sou verdadeiro adorador na medida que tenho os dons, na medida que produzo os dons espirituais, não. Eu sou verdadeiro adorador na medida que produzo os frutos do Espírito. Por isso que no livro de Gálatas, quando Paulo fala dos dons, ele diz assim, deixa-vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ele fala do que agora? Ele fala do amor. Por quê? Porque o mais excelente num adorador não são os dons, são os frutos. Amor é um fruto. Então, quando nós começarmos a Espírito, estamos a começar a ser verdadeiros adoradores. E ele não para só aí, né? Ele diz que Deus é Espírito. Então é necessário o quê? Que os que adoram a Deus adorem no Espírito e em verdade. O que ele está a dizer? Ele está a dizer que a pessoa que começar a ser verdadeiro adorador vai buscar se parecer com Deus. Então, não é possível alguém ter uma verdadeira adoração e não se parecer com Deus. A verdadeira adoração faz com que você queira se parecer com Deus. Por isso que a verdadeira adoração faz com que um simples humano busque se parecer com um Deus que está no céu. Você vai ver pessoas que você chega ali e pergunta, olha, você gostaria de ser como quem? Qual é o seu espelho? Você se espelha em o quê? Ele vai te falar que ele se espelha ou tem como foco Jesus. E ele não vai te falar que ele se foca nas pessoas, nas coisas do mundo. Ele vai te dizer que ele se foca em Jesus. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o quê? Jesus é o nosso foco. Nós precisamos se focar nele. Então, quando nós começamos a se focar em Jesus, a querer se parecer com a pessoa de Jesus, então aí nós estamos a ser verdadeiros adoradores. Essa busca de se parecer com Deus é que nos faz verdadeiros adoradores. Antes mesmo de terminar, eu gostaria aqui que fizesse uma menção, ou seja, se nos definisse o que é adoração. Ok. Adoração. Tá bem. A Bíblia diz que no livro de Romanos diz entregai o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Este é o vosso culto nacional. Ele diz este é o vosso culto. E quando Moisés estava a libertar o povo do Egito, ele diz para o faraó, deixa para o povo ir cultuar a Deus por 3 dias. E quando ele volta de novo, ele diz, deixa o povo ir adorar a Deus por 3 dias. Significa que culto e adorar não há muita diferença. Cultuar a Deus é a mesma coisa que adorar. Então, cultuar ou adorar a Deus é se entregar a Deus. Entregar, derramar a nós mesmos para Deus. Isso é adorar. Então, eu não adoro quando canto um louvor. Eu não adoro quando vou para a igreja. Eu adoro quando entrego o meu ser para Deus. Quando eu entrego a minha vida para Deus, eu sou adorador. Na medida que eu dou a minha vida para servir a Deus. Adorar. Então, como entram aqueles que dizem que estamos a cantar adoração, são canções de louvor e adoração. Aqui estamos a entender que o ministro, o pregador Isaac, está a dizer que adorar simplesmente não é cantar. Esse Sim. significa que também nesta ordem de ideia, eu acho que Ok. É assim. O que nós precisamos entender é que eu posso cantar como um jeito de adorar a Deus. A Bíblia diz assim, no livro de Hebreus, né? Diz que para nós o louvor vem do Espírito. É isso que a Bíblia fala. Então, se o louvor vem do Espírito, ou adorar a Deus vem do Espírito, significa que devemos chegar a um nível em que vamos cantar, adorar, não porque estamos a fazer algo nosso, não porque a origem, o motivo é nosso. Então, quando você canta, e o que está te motivar a cantar? Qual é a sua motivação a cantar? Se a tua motivação ser glorificar, exaltar, porque tem certos momentos em que você, quando canta, você consegue entregar os seus pensamentos, consegue entregar a sua consciência, porque é isso que faz a música. A música conecta os seus pensamentos, né, com um certo pensamento. Se você está a cantar sobre o amor, naquele momento que você está a cantar, o que vai acontecer com sua mente? Vai se conectar com o amor. Então, é isso
que deve acontecer. As pessoas devem precisar saber que eu não preciso só cantar do amor, mas eu preciso estar conectado com o quê? Com o próprio amor. Eu não preciso cantar só sobre Deus, eu preciso me conectar. Então, no momento que eu canto sobre Deus, conectado com Ele, conectado com a essência de Deus, com a pessoa de Deus, com o que Deus é, eu desejar aquilo para a minha vida, então eu estou a adorar. Então, no momento que eu só adoro pela boca, por isso que a Bíblia diz assim, o meu povo me ora com o quê? Com os lábios, mas o seu coração está o quê? Está longe de mim. Então, para o que nós estamos a falar nos nossos lábios se tornar adoração, o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência precisa se juntar com o que nós estamos a declarar para Deus. Porque às vezes estamos a declarar para Deus uma coisa e o nosso coração ainda não está ajudado com tal coisa. Uau, deixa aqui saudar a irmã Rossi que nos vem, diz parabéns pelo programa, que Deus vos abençoe. Pastor Jacob, vamos aqui querer ouvir a ideia sobre a adoração. O que é adorar? Ok. Primeiramente, gostaria de dizer, temos aqui duas palavras que é verdadeiro, temos a palavra adoradores, não é? Então, a palavra verdadeiro, eu diria, é olhar simplesmente em Jesus Cristo, é olhar simplesmente em Deus, porque a Bíblia no livro de Jeremias 10 diz assim, mas o Senhor Deus é a verdade. O que significa, o nosso Deus, Ele mesmo se simboliza como a verdade. Uma coisa que eu gostava de ensinar é, Deus, Ele pode fazer tudo neste mundo, mas tem uma coisa que Deus não consegue fazer. O que é? É mentir. Deus jamais Ele mentirá para nós. Então, quando a gente falamos de adoradores, ou adoração, né? Eu poderia definir isto, adoração, como prestar culto ao Senhor, prestar culto ao nosso soberano Deus, não é? Então, o culto prestado a Deus, ele é prestado de diferentes formas. Nós podemos prestar culto a Deus por meio de cânticos, nós podemos prestar culto a Deus por meio de danças, nós podemos prestar culto a Deus por meio das pregações, mas tudo deve ser para a honra e a glória de Deus. Uau! Deixa aqui saudar a irmã Dulcídia Mataruca. Uau! A irmã Dulcídia Mataruca, ela nos vê e diz, pastor Jacob, Deus abençoe você. Deve ser tua filha. Ok, estamos aqui a ouvir sobre a adoração. É muito importante o tema, por isso vamos explorar no nosso máximo. Se calhar tem muita gente que estão a adorar, não estão a adorar verdadeiramente. Pregador, quando é que consideramos, ou como nós devemos diferenciar um verdadeiro adorador e um falso adorador? Quais são as obras que um verdadeiro adorador vai trazer e um falso adorador vai trazer? Qual é a diferença que existe entre falso adorador e verdadeiro adorador? Ok. Tem uma palavra ali no livro de 2 Timóteo 2, 19. Primeiro nós precisamos saber o que é verdade. Verdade em termos leigos, líricos, assim. A verdade significa algo que é seguro e confiável. Quando eu dizer isso é verdade, então estou a dizer que aquela coisa é segura. Dá para confiar naquela coisa. É algo seguro. Então, verdade é tudo que é seguro e confiável. Algo que não pode se destruir. Então, isso é verdadeiro. Então, a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo 2, 19, diz assim, assim o fundamento de Deus, com essa escrita, né, que afaste-se do pecado aquele que confessa ser de Deus. Então, a verdade começa a nos dizer assim, que você está a ser verdadeiro quando se afasta do pecado para se aproximar de Deus. Significa que eu me torno falso quando eu me distancio de Deus e me aproximo de mim mesmo. E me aproximo de outras coisas que se calhar não tem nada a ver com Deus. E ele diz, afaste-se do quê? Do pecado todos aqueles que confessam ser de Deus. Por quê? Porque Deus conhece os que
lhe pertencem. Então, a verdade começa aqui. O ser verdadeiro adorador começa aqui. Quando você entende que para eu chegar a pertencer a Deus, então eu preciso me conectar com o que vem de Deus. Eu preciso me conectar com a santidade. Então, a santidade é um medicamento no reino de Deus. A Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, nós só precisamos adicionar a santidade no meio do nosso cristianismo para o nosso cristianismo se tornar o quê? Verdadeiro. Quer dizer que quando nós não adicionarmos santidade no nosso cristianismo, o nosso cristianismo pode não ser um verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque a santidade é que torna o cristianismo verdadeiro. A Bíblia diz, Jesus a orar, ele diz assim, santifica-os na tua verdade, pois a tua palavra é verdade. Então não há como separar a verdade da santidade. João 17,16. Jesus diz, Pai, santifica-os na tua verdade, pois a tua palavra é verdade. Significa que quando eu me santifico, estou indo ao encontro da verdade. Por isso que Jesus disse, santifica-os na tua verdade. Significa que quando o homem não se santifica, ele está a se distanciar da verdade. Então eu me aproximo da verdade quando eu me santifico. Então o segredo é esse. Todos os cristãos que estão à busca de se tornar verdadeiros adoradores, estão à busca de se tornar verdadeiros adoradores, e que a Bíblia diz que Deus procura os tais para serem seus, para herdarem o céu, para herdarem a promessa da vida eterna, para herdarem o imperecível. Então nós precisamos buscar a santidade, porque a santidade é que nos coloca perto da verdade. Então isso é o que nós precisamos. Uau, é muito importante. Pastor Jacob, estamos a falar aqui de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram verdadeiramente. Como nós podemos diferenciar, na sua maneira de ver, de um verdadeiro adorador, a verdadeiro adorador, de um falso adorador? Quais são as obras que diferenciam essas duas pessoas? Os verdadeiros adoradores, na realidade, são aqueles que andam com os princípios de Deus. Enquanto os falsos adoradores, eles se desfazem ou se fazem em seguir a verdade, enquanto por detrás têm os seus interesses. Não é? Então, Jesus, ele falando com os seus discípulos, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que significa, não existe outro caminho, não existe outros parâmetros que nós possamos seguir, não existe outro passaporte que vai nos fazer chegar a Deus ou que vai nos levar a sermos verdadeiros adoradores se nós não seguirmos os princípios de Jesus Cristo. Então, por meio dos princípios de Jesus Cristo, por meio das leis de Deus, nós sim seremos os verdadeiros adoradores. Segundo, tem uma explicação que o pastor, o pregador Isaac aqui disse que há uma diferença, né? Quem é o verdadeiro adorador não peca. Ele adiciona a santidade. Adiciona a santidade. Ele não consegue separar o cristianismo da santidade. Porque só se chega perto da verdade adicionando a santidade nas nossas vidas. Jesus disse, Pai, santifique-os na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então não tem como me aproximar da verdade sem adicionar a santidade na minha vida. Então a nossa luta como cristãos para chegar a ser verdadeiros adoradores é adicionar santidade. Não sei, é a única coisa que falta para adicionar. A Bíblia diz que nós somos sal do mundo. Né? Então, se nós somos sal do mundo, então significa que o mundo vai adicionar. Então, só ler. Qual é esse sal? O sal que está a se falar lá é santidade. É o que o mundo fala. O mundo só falta ser adicionado à santidade. Se nós temos uma geração santa, então o mundo vai passar a ter sabor, vai passar a ter mais gosto diante de Deus. O mundo só vai passar a ter um gosto, um bom paladar, se adicionar a santidade. Então, quem vai adicionar a santidade do mundo? Somos nós. Uau. Indo na realidade, atualmente, Okay. né? Na atualidade, Okay. segundo o que Deus tem te chamado para fazer, nas igrejas que o tens ido ministrar, Okay. como tens visto a adoração? Será que é uma verdadeira adoração?
ou ainda estamos muito longe de chegar num verdadeiro, num termo verdadeiro adorador. Como você tem visto lá onde caminhas, as amizades, nessas igrejas que tem ido, qual é o nível de adoração que lá tem? É assim, graças a Deus, eu tenho visto uma dispensação da parte de Deus nas igrejas cristãs. O que eu tenho visto de diferente que está a acontecer, eu não sei se é a emergência de Deus de salvar o homem, mas eu tenho visto pessoas muito carentes por Deus. Se você observar, vais notar que estamos a viver uma época em que as pessoas estão muito sedentas de Deus. Pessoas que estavam relaxadas, folgadas, estão muito carenciadas por Deus. Então, quando as pessoas começam a ficar carenciadas, quando você olha para a pessoa e vê na pessoa uma ansiedade por Deus, logo você começa a ver que não está a ser verdadeiro adorador. Então, olhando nessa parte da ansiedade, da sede que as igrejas está a experimentar, e eu acredito sim que está a haver um verdadeiro adorador no meio da igreja de Cristo. Sim. Mesma questão. Eu creio que o homem de Deus tem caminhado em muitas igrejas e não só tem visto muitas coisas acontecendo na atualidade. Qual é a explicação que tem? Será que temos mais verdadeiro adorador ou temos mais falso? Certo. Nessa questão, eu diria que na parte dos verdadeiros adoradores estamos carentes. Okay? Temos muitos falsos adoradores e poucos verdadeiros. Então, pensa comigo. Quantos agora que pegam suas Bíblias, caminhar à igreja, para além do telefone? Quantas pessoas agora que conseguem comprar uma Bíblia para poderem ler, para além do telefone? Okay. Quantos adoradores que nós temos que não se envergonham hoje em dia de assegurar a sua Bíblia na mão e caminhar para a igreja? Okay. A única coisa que pode se esquecer para a igreja é a Bíblia, não. Quantos adoradores que têm 3, 4 telefones, mas uma Bíblia não tem? Quantos adoradores que conseguem comprar mecha, mas Bíblia não? Sapatos de dinheiro, casados de dinheiro, mas não conseguem comprar a Bíblia. Esses adoradores são falsos, porque toda a divindade de Deus nós encontramos na Bíblia. Hoje em dia, temos poucos adoradores que até pagam a Bíblia. Até pagam mais preservativo do que a Bíblia. Pagam mais coisas para eles mesmos do que a Bíblia. O que significa que estamos carentes dos verdadeiros adoradores. Este é o tempo de levarmos a sério a nossa adoração. Quando se trata da verdade, não é uma coisa que agrada a todos. Quando se trata da verdade, é uma coisa que dói. Mas por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como sermos libertos se nós não conhecemos a verdade. E onde nós encontramos a verdade? É na Bíblia. Segundo o pastor Jacob está a dizer que na atualidade temos mais verdadeiros, temos mais falsos adoradores do que verdadeiros. Certo. Eu estou a afirmar que temos poucos verdadeiros adoradores. O que significa? Não estou a dizer que não existem verdadeiros adoradores. Você pode ser um verdadeiro, o pregador Isaac pode ser um verdadeiro, e eu sou um deles verdadeiro. Então, poucos são verdadeiros adoradores e muitos são falsos. Ninguém agora quer dizer coisas que está dizendo. Ninguém agora quer pregar sem que alguém chegue para lhe ver que está a pregar. Quantos agora se preocupam em pregar para uma alma? Quantos agora que se preocupam em pregar em um altar bom? Mas temos muitas almas que carecem da palavra de Deus. Nos caminhos, nos lugares diferentes. Mas todos querem ser convidados para pregar num altar bem tunado. Isso é grande problema. Nós precisamos de verdadeiros adoradores. Por isso a Bíblia diz, Jesus disse para os verdadeiros adoradores são aqueles que vão adorar o Senhor no Espírito e na verdade. O que significa? Aquela mulher disse, os nossos pais adoravam naquele monte. Agora não é no monte. Agora não é só na igreja. Os verdadeiros adoradores não podem estar simplesmente no conforto. Nós temos que procurar onde tem almas carentes para a
poder ouvir o Evangelho. E esses sim são os verdadeiros adoradores. Uau, deixa saudar aqui a irmã Maria Silvaneide. Deixa também saudar aqui o homem de Deus, José Francisco Mbuco, a Vicente. É o nosso comentador residente. O pregador Isaac. Vamos, a questão seria mais para ele, mas vamos deixar para ele depois virar para o pregador Isaac. O pastor Jacob diz que os mais são os falsos adoradores. E também frisou que existem verdadeiros adoradores. Vamos voltar no tempo dos nossos pais, onde o Evangelho não havia expandido para todo mundo, como atualmente. Se nós formos a comparar neste tempo, onde nós diríamos que havia ou existem verdadeiros adoradores? Nos tempos passados ou na atualidade? Pastor Jacob. Para mim, eu diria que nos tempos passados haveria ou tinha os verdadeiros adoradores. Se calhar algumas pessoas já não existem. Na atualidade, na verdade, tinha os verdadeiros adoradores. Porque eles tinham mais tempo com Deus e não mais tempo com as pessoas. Eles tinham mais tempo com Deus e mais tempo com eles tinham mais tempo para poder orar, para além de estar a caluniar os outros. Entende? Quando eu estava no chapa hoje, subiu uma irmã aí, como posso dizer, né? Um respeito. Sabe disso? Disse, vou à igreja, mas se eu chegar em casa, vou mudar a roupa que eu tenho e vou usar a roupa da igreja. O que significa que está a se separar roupa da igreja e roupa de casa. Mas um verdadeiro adorador é adorador em casa e tanto como na igreja. A nossa roupa deve dignificar que somos adoradores em casa tanto como na igreja. Quando você chegar na minha faculdade, eu sou chamado de pastor. Então, alguma coisa mostra. Até os meus docentes têm tempo de discutir comigo um pouco da palavra de Deus. Tem um tempo de poder ouvir a palavra de Deus. Então, existe essa parte. Que nós precisamos ser verdadeiros adoradores, independentemente do lugar em que nós estivermos. O pregador Isaac, aí já vai uma questão para o pregador Isaac. Pregador Isaac, não sei primeiro vai dizer se concorda ou não que antigamente havia uma adoração verdadeira que é a atualidade. Mas se concorda, eu gostaria que me dissesse. O que está a falhar? Atualmente tem mais igrejas e muitos falsos e poucos verdadeiros adoradores. O que está a falhar para que na atualidade... Porque antigamente não tinha mais igrejas como agora. Agora nós temos proliferação os cristãos. Então, o que está a falhar para que tenhamos poucos verdadeiros adoradores? Amém. É assim, eu quero concordar com ele que no passado, embora não houvesse muita proliferação das igrejas, havia um verdadeiro avivamento e havia uma verdadeira busca por Deus. Se você ler no 1 Pedro 3, Pedro diz assim, diz para as mulheres, ele escreve para as mulheres, diz, olha, tente imitar a conduta das santas mulheres do passado. Pedro ele vai falar com as mulheres e não escolheu como exemplo as mulheres daquela época. Voltou um pouco mais atrás. Por quê? Porque havia uma diferença entre as mulheres daquela época e do passado. Ele diz que aqueles do passado, eles se preocupavam mais em ser exemplo eles mesmos. Não, o que está a acontecer é que os nossos pais optavam mais por ser exemplo e não simplesmente se declarar cristão. Então, o que está a acontecer agora, nós simplesmente queremos algo que nos declare cristãos. Ir na igreja já nos declara cristão. Aparecer aqui na televisão a pregar, já nos declara cristão. Estar no status a postar, já nos declara o quê? Cristãos, porque estamos a postar conteúdos gospel. Mas não é sobre isso, é sobre o exemplo. E quando se fala exemplo, escolhe-se alguma coisa para ser exemplo. E no cristianismo, você precisa escolher você para ser exemplo. No cristianismo, você não escolhe alguém para ser exemplo. O maior exemplo no cristianismo é você mesmo. Se você simplesmente olhar para as pessoas e dizer que aquele é um verdadeiro adorador, significa que você está dizendo que você não é. Então, deve chegar a um nível em que você
vai ser o teu próprio exemplo na tua caminhada. Percebes? Então, se acontecer isso, teremos uma verdadeira igreja. Então, indo à pergunta que você respondeu, os porquês que está a fazer isso. No livro de 2 Timóteo, novamente, acho, capítulo 3, se a memória não me engano, a Bíblia diz assim, chegará um tempo em que haverão falsos o quê? Adoradores. Homens vão procurar para si mestres, para ouvirem falar de IG e de agrada. E ele diz assim, pessoas terão a aparência da verdade, mas vão negar o poder da verdade. Noutras ações diz, eles terão a aparência de religiosos, mas vão negar o efeito da religião. E eu preciso que você entenda isso. Ele diz assim, chegará um tempo em que as pessoas terão a aparência de religiosos, mas vão negar o efeito da religião. Qual é o efeito da religião? Qual é o efeito da religião? Santidade. Qual é o efeito da religião? Deixar de viver para você e passar a viver para Deus. Então, as pessoas simplesmente vão se declarar cristãos, mas nas suas vidas não vai haver o efeito da religião, o efeito do cristianismo. Então, nós devemos começar a buscar o efeito. Afinal de contas, o que o cristianismo faz na pessoa? O que o cristianismo fará de mim? Então, se o que o cristianismo torna-te, eu não estou a me tornar o que o cristianismo deveria me tornar, ou o que eu deveria me tornar ao me declarar cristão. Então, alguma coisa não está bem e eu preciso o quê? Preciso começar a buscar, aceitar Deus pelas obras, não pelas palavras. A Bíblia diz que, porque eles declaram ser de Deus, mas pelas suas obras o quê? O negam. Então, Deus chegar nesse nível, mas as nossas obras também declararem ser de Deus. Porque quando as nossas obras declararem ser de Deus, nós não vamos precisar falar muito. Então, por que há necessidade de nós estarmos a gritar? Somos cristãos. Porque as nossas obras não estão a declarar sermos cristãos. Por isso que estamos a levar muito tempo a gritar. Né? Se as nossas obras declararem sermos cristãos, não vamos levar muito tempo a gritar. As nossas obras já vão dizer o que nós somos. Uau, deixa saudar o meu bispo Sebastião Macunda. Deus abençoe, em nome de Deus, que te faça o bem na tua vida. Pastor Jacobo, no mesmo tempo, vamos aqui culpar os crentes por serem hipócritas ou falsos adoradores, ou as pessoas que lhes pastoreiam por não pregar a verdade para eles? Tudo isso parte das ambas pessoas, não é? Diria eu, se as pessoas não conseguissem ler, diria que na verdade só vão à igreja para ouvir. Mas a Bíblia é o nosso guião, não é? A Bíblia é o que nós devemos usar mais para além de só ouvirmos, não é? Então, se aquelas pessoas que na verdade não sabem ler e eles só se esperam de poder ouvir, eu diria que as pessoas que pregam, eles mesmos são os culpados por não pregarem a verdade. Mas também, quando estamos dentro das igrejas, não é? As igrejas são vastas, as igrejas são muitas, mas a doutrina agora são dos homens e não exatamente de Deus, ok? Os homens querem chegar na igreja e encontrar o povo lá como um professor, mas eu diria que não. O homem de Deus, tanto como as pessoas que são pastoreadas com o homem de Deus, todos esses querem ir ao céu. E todos esses estão a lutar para serem verdadeiros adoradores. O que significa? O pastor está obrigado também a chegar cedo na igreja, tanto como os crentes. Mas existe essa diferenciação. E chamamos mais de pai o homem de Deus para além do próprio Deus. Está a tentar dizer que o povo agora respeita mais o homem de Deus do que o próprio Deus que criou o homem de Deus. Certo. Que o próprio Deus que criou o seu. O que não se devia. O povo deve ser ensinado que Deus é o único soberano. Nós tributamos a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Ao nosso Deus. Mas
mais é respeitado o homem de Deus para além o homem de Deus para além do próprio Deus. Aquilo que foi criado com Deus é aquilo que nós tememos para além daquele que criou. É isto que está a acontecer dia de hoje. Nos nossos dias são essas coisas que só estão a acontecer. Então, é importante salientar que uma parte é das pessoas que pastoreiam e a outra parte é, na verdade, do povo. O povo também tem falhado. O povo deve ler a Bíblia. O povo deve saber qual é a verdade e qual é a mentira. O que está a falhar mesmo? Será que são as pessoas que pregam o Evangelho ou as pessoas que ouvem? Será que tem alguma falha que está acontecendo com as pessoas que ensinam? O que está a falhar mesmo para que tenhamos esses muitos falsos verdadeiros, falsos adoradores do que verdadeiros? Ok. Diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, Hebreus 4:16. Ela corta dos dois lados. A primeira coisa que nós precisamos saber é que a palavra espada de dois gumes corta dos dois lados. Ela não só corta os que estão a ouvir, até corta o que está a pregar. Significa que todos podem estar errados. Tanto o que está a pregar como o que está a ouvir. Por isso que a palavra é uma espada que corta de dois lados. A palavra não corta só no único sentido. A palavra corta nos dois sentidos. Até quem está a doar a palavra pode ser cortado com a mesma palavra que ele está a pregar. Né? Eu posso sair daqui depois de ver o vídeo e o vídeo cortar o meu próprio coração. Então, o que está a acontecer? Eu quero dizer que todos podem ter o quê? Podem ter suas falhas na igreja como um pastor. Por quê? A Bíblia diz em Oséias que assim como é o sacerdote é a ovelha. Então significa que se o sacerdote não anda no caminho de Deus, assim vai ser o quê? A ovelha. Se o sacerdote não se submete a Deus, também assim vai ser o quê? A ovelha. Então, uma parte é o quê? É o problema do sacerdote. Só que a Bíblia diz também em João 10, que Jesus diz assim, disse, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. A mim convém conduzi-las. Significa que há ovelhas que não se deixam conduzir. Há ovelhas que não se permitem ser conduzidas por Deus. Ovelhas que querem conduzir a sua própria vida. Ovelhas que querem se pastorear sozinhos. Ovelhas que querem encontrar aprisco ou pastos sozinhos. Querem comer capim que eles querem comer. Querem comer onde eles querem comer. Mas o pastor está a dizer, beba aqui, coma aquilo. Porque essa árvore vai fazer bem. Essa planta vai fazer bem. Mas não, a ovelha quer se conduzir sozinha. Então é necessário a igreja, porque o pastor, até o pastor também é o quê? É ovelha. Então é necessário a igreja chegar ao nível de dizer a nós não nos convence conduzirmos a nós mesmos. Quando eu chegar ao nível de entender que não convém a mim conduzir a minha vida, convém a Deus, então aí sim eu vou me tornar uma ovelha. Porque a ovelha não se conduz. A ovelha é conduzida. Então a igreja precisa chegar ao nível de dizer não convém a mim mesmo dizer como devo viver. Você ter medo de viver como diz a sua mente ou como você projetaria viver. Deve chegar a esse nível. Então a igreja projetou o seu próprio estilo de vida, enquanto que Deus também projetou o seu próprio estilo de vida. Tipo, Deus tem o seu desejo no meio da igreja, só que a igreja também tem o seu desejo. Né? Nós devemos saber que depois dos nossos desejos, ou não só existem os nossos desejos, mas também existe o desejo de Deus. Só que entre os nossos desejos e os desejos de Deus, né, você vai ver que Jesus, quando estava prestes a ir na cruz do Calvário, ele ora e diz assim, Pai, afaste de mim esse cálice. Era o desejo de Jesus. Só que depois ele diz assim, mas não seja feito na vontade tua. Aqui já era o desejo de Deus. Então estamos a ver numa só pessoa desejo dele e o desejo de Deus. Então a Bíblia está mostrando que no ser humano existe um que é desejo dele, do próprio homem, existe outro que é desejo de Deus. Só que entre o desejo do homem e o desejo de Deus, deve-se cumprir o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus na vida do homem faz com que o homem esteja a viver o seu propósito. Se eu viver na minha vontade, eu estou do propósito. Mas se eu viver na vontade de Deus,
então eu estou dentro do propósito. Então eu deixo de viver nos meus desejos para não me perder do propósito. Então quando você conhecer alguém que está a lutar para não viver segundo os seus desejos, então essa pessoa está a buscar viver o quê? O seu propósito. A Bíblia em Gálatas diz assim, diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Só fazemos o que nós queremos. Então devemos chegar a esse nível em que nós vamos dizer hoje, agora, eu não quero viver o que eu quero. Eu não quero viver somente o que eu quero. Eu quero viver o que Deus quer que eu viva. Para quê? Para não ter que sair do propósito. Uau, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Eu quero que a notar, esteja aí a aprender muito, imensamente, com os nossos telespectadores. Com os nossos convidados. Homem de Deus, últimas considerações sobre o nosso tema verdadeiros adoradores. O que tem a dizer para os nossos telespectadores? Certo. Para os telespectadores, eu diria, Paulo, ele diz no livro de Gálatas 2, seu versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa que Paulo está dizer que ele já não faz a sua própria vontade, ou já não faz aquilo que o convém, mas aquilo que convém ao nosso Deus. E quero salientar que quando nós vamos à igreja, nós, na verdade, não vamos lá para dizer que o culto de hoje estava muito agradável, mas estamos indo lá para prestarmos um culto agradável ao nosso Deus. O culto deve ser agradável a Deus e não a nós mesmos. Por isso, temos muitos falsos adoradores quando chegam em casa, o culto hoje não estava animado, o culto hoje não estava bem, o culto hoje muita coisa por aí. Então, o culto em si deve ser agradável a Deus e não ao homem. Uau, últimas considerações, homem de Deus. Amém, amém. Tinha uma palavra que Paulo disse, meu Deus. Ele diz, estou convencido de coisas melhores em relação a vocês. Né? Ele diz, estou convencido de coisas melhores em relação a vocês. Significa que até o próprio Deus está convencido que eu posso produzir algo melhor. Então a igreja precisa chegar nesse nível. De dizer que se até Deus está convencido que eu posso ser uma pessoa melhor, então eu posso ser uma pessoa melhor. E ele diz assim, ele diz, produzirem coisas melhores, coisas próprias da salvação. Em outras traduções diz, coisas que acompanham a salvação. O que nós precisamos produzir? Nós precisamos produzir o que acompanha, o que deve acompanhar o cristianismo. Porque o cristianismo é acompanhado com certas coisas. E a Bíblia diz o que deve acompanhar o cristianismo. Então eu preciso acompanhar a minha vida com o que a Bíblia diz que eu devo acompanhar. Eu preciso acompanhar a minha vida com a santidade. Eu preciso acompanhar a minha vida com a prática da verdade. Eu preciso acompanhar a minha vida com o viver a vontade de Deus. Então, se eu acompanhar a minha vida com o viver a vontade de Deus e não só a minha vontade, então já estarei a viver a melhor fase da minha vida. Pode estar convicto que estás a viver a melhor fase da sua vida quando você adicionar a sua vida com santidade, adicionar a sua vida a vontade e o querer de Deus, não só a sua vontade. A Bíblia diz que Ana, quando ora, ela diz, Deus, quero um filho, não para mim, para ti. Deus, dê-me um filho, não para ti. Então, quando nós sermos como Ana, começarmos a buscar coisas não para nós, mas para Deus, então estamos a viver a melhor fase da nossa vida. Então, é isso que eu recomendo para a Igreja de Cristo. Que vamos começar a não buscar, não simplesmente coisas para nós, mas para Deus. Sejamos Ana da nossa atualidade. Que chegam diante de Deus, não querem as coisas simplesmente do seu interesse, mas do interesse de Deus. E Deus permite com que eles gerem o Samuel. Então, é isso que a igreja precisa experimentar. Uau, estivemos aqui num tema muito especial, que é o verdadeiro adorador. É muito importante, eu quero que você tenha aprendido muito sobre este tema, e eu quero dar graças a Deus por termos esses dois homens de Deus aqui, que
que nos explicaram de uma maneira muito importante, muito clara, sobre o tema que nós temos no dia de hoje. Olha, eu aqui queria vos provocar, só que já não temos tempo de produção, mais uns 5 minutos, pode ser? Ok. Eu queria aqui vos provocar muito importante, polêmica nos últimos dias. Me perdoe, eu não sou de polêmica, mas é uma conversa simples que, se calhar, os nossos telespectadores gostariam de ter como um conhecimento importante. Trata-se de homens de Deus que eu admiro muito. Quero que vocês deixem ficar vossas opiniões sobre esse tema. Tem um homem muito grande chamado Benedict Mann, um pastor Benedict Mann. Eu admiro muito e é fonte de inspiração para mim, tanto como outros jovens. E ele se criar a um determinado partido político, né? E tratando-se dele de um pastor de uma igreja, eu assisti num programa onde ele não renunciou, mas simplesmente estava a dizer que eu me afasto da direção ou da liderança da igreja porque tem que atender à política, não pode misturar a política e a religião. Ele decidiu-se sair do ministério, deixar a liderança do ministério e continuar um crente simples lá na igreja porque quer seguir a política. Homem de Deus, o que tem a dizer sobre isto? É um simples comentário e não tem nada de polêmica. É só deixar ficar aqui que esse é o pensamento em torno deste assunto. Por favor. Amém. Ok. Aqui podem existir, primeira coisa, divergência de pensamentos, né? O que eu dizer aqui é que precisamos de homens de Deus na política, ok? E eu acredito que não há nada errado alguém estar, por exemplo, um homem de Deus estar na Assembleia da República como deputado. Será muito bom porque estará lá a representar. A Bíblia diz que é bom quando uma nação tem como governante alguém que teme a Deus. A Bíblia diz isso, é claro. É bom quando uma nação tem como governante alguém que teme a Deus. Então, se o homem de Deus, o apóstolo Benedict Mann, chegar a ser chegar a ser governador de uma cidade, abençoada será aquela cidade, tendo em conta que ele é homem de Deus. Mas voltando para o que ele é também, que é pastor, que é o chamado dele. E nessa publicação que ele fez, de que ele vai abdicar da atividade pastoral e ser um membro simples e deixar a direção da igreja dele tomar conta. Em parte, ele parou e pensou e concluiu que isso seria a melhor opção ou a melhor forma. Mas podemos trazer algum raciocínio que, se calhar não seria necessariamente o apóstolo Benedict Mann deixar. Mas eu achei necessariamente deixar o trabalho pastoral e continuando ainda dentro da igreja para não ter que o quê? Misturar, como ele disse. Para não ter que misturar ou para não ter que as pessoas olharem e dizer, olha, há uma mistura aqui, porque nós estamos num país em que a política é visto no nosso país, os políticos são mafiosos, mas nem todos são mafiosos. Então eu acho que por causa desse medo, desse receio, ele pronunciou-se assim. Mas eu acho que não tem nenhum problema em continuar a liderar a igreja e também liderar o povo ou entrar na política. Se é que essa política é essa política que nós conhecemos, a arte de governar. Mas se ser a política que nós conhecemos, que é a arte de bajular o povo, a arte de simplesmente encher os bolsos, aí já não combina com o plano de Deus. Você vai ter que o quê? Vai ter que renunciar, vai ter que deixar. Mas eu acho que depende de como que a pessoa vai encarar a realidade lá. Mas, como homem de Deus, eu acho que é colocar em perigo as ovelhas, o visionário, deixar a obra. Mesmo que seja. Então vamos imaginar por um
5 anos de autarquia, de presidente, numa autarquia, é muito perigoso. A não ser que seja uma pessoa de confiança e ele estar a dar estratégia àquela pessoa de como trabalhar. É muito perigoso. Vamos ver o que aconteceu com Moisés. Né? Moisés, ele sai, deixa Arão, vai ter com Deus. Quando ele chega, o povo já estava o quê? Estavam a adorar o quê? Ídolos, já tinham edificado o quê? Um bezerro. Então, o perigo que a igreja corre ao ser deixada com o pastor é esse. A Bíblia diz que o pastor foi ferido e ovelhas pesadas. Não estamos a falar aqui de um pastor que foi necessariamente ferido, mas a ausência dele como pastor pode se fazer muito sentido. E eu acredito que ele está a pensar nisso. E ele também está a arrumar estratégias de como a ausência dele não trazer futuros estragos. Eu acredito nisso. Uau, homem de Deus, por favor. Ok. Quanto a este assunto, eu diria que ele poderia olhar muito para o seu chamado. Porque eu digo, nós podemos relaxar quando se trata de Deus, mas quando se trata de chamado, nem Deus não te deixa relaxar. Porque todos os homens de Deus, ou todos aqueles que foram chamados por Deus, Deus tem dado lição quando se atende a fugir. Então, quanto a essa questão, é importante que um homem de Deus precisa trabalhar, um homem de Deus precisa alimentar a sua família e fazer tudo. E também concordar com o pregador Isaac que é bom quando os homens de Deus também estão lá no topo para poderem liderar, não é? Mas também estarem a favor da palavra de Deus. Não é? Então, ele deveria pensar muito no seu chamado, não é? E se ele, na verdade, foi chamado por Deus, existe uma lição que poderá lhe aparecer. Amém. Existe uma lição muito séria que poderá lhe aparecer. E é normal ele vir fazer mudanças. É normal ele no meio, ele voltar a ser pastor. Depende do que ele ouviu com Deus. Porque as ovelhas, mano, e ele é o chamado, mano. Alguém tem chamado, alguém que foi chamado. Em qualquer momento Deus pode dizer, você está tratando do teu assunto, mas que meu assunto. Não, então ele precisa olhar muito para o fator chamado de, como está a dizer, homem de Deus, e o fator ovelhas. Sem deixar atorar, né? Que é o trabalho dele, que é a paixão dele de se calhar conduzir o povo, né? O povo de Moçambique está lá em frente, isso não tem nenhum problema. Mas as ovelhas, mano, a igreja, o visionário tinha a visão. Então, eu acredito que Deus vai lhe dar estratégia. Se ele decidiu isso, eu acredito que Deus falou com ele e Deus vai cumprir. Ele deixa lá a esposa e outros irmãos da igreja. Eu acho que a esposa não é quem tem chamado. É assim. A esposa automaticamente passa a ter chance. Quando uma mulher se casa com um pastor, a Bíblia diz que fica uma carne. Então, automaticamente a mulher passa a ter responsabilidade. Mas há uma diferença com o marido, se é que é o marido que foi chamado. Mas nós estamos a querer falar do que é. Nós não estamos a falar que alguma coisa está mal, ou ele na política está mal. Está muito bem. O que nós estamos a dizer é o fator, a ausência dele na igreja. Ele precisa, como pastor, ele precisa olhar que a ausência dele, ele precisa ter ideias que a ausência dele como pastor pode vir trazer algumas consequências, pode vir trazer algumas mudanças. Porque ninguém, se calhar, vai chegar a fazer exatamente o que ele faz. Deus, quando chama Moisés, depois de mostrar como tinha que ser a construção do tabernáculo, porque Deus chama Moisés, tenha cuidado de fazer exatamente como eu te mostrei no monte. Então, o que não foi mostrado? Será que vai fazer exatamente como foi mostrado no monte? Quem foi mostrado no monte? Ele. Então, nós aqui só estamos a dizer, olha, o homem que foi mostrado, a visão com Deus, és tu. Então, se queres fazer o teu trabalho político, ok? Pá, essa visão não pode deixar. Ele vai nos ter surpresas. Aqui no meio, não sei quantos anos depois, vou lá trabalhar como pastor, se calhar. Por quê? Porque ele vai começar a sentir isso de, uau,
fazer exatamente como eu fui dito com Deus, se calhar não está a fazer. Pode haver dificuldade da esposa fazer exatamente como ele ouviu com Deus. Pode haver dificuldade dos filhos fazerem exatamente como ele ouviu com Deus. Arão tentou fazer, não fez exatamente como Moisés fez. Então, isso aí, que ele precisa pensar, precisa voltar a pensar mais sobre as ovelhas e sobre o chamado dele. E dar mais importância ao chamado dele. Nós estamos aqui, você pode nos ver online no Facebook, assim como no YouTube. Eu sou Santos Bento Botão, teu apresentador favorito deste programa Revelando o Oculto. Quero agradecer aqui a todos os telespectadores que estiveram ligados ao nosso programa desde o princípio ou desde o início até agora. Quero também agradecer os nossos convidados por cederem tempo deles para virem explicar aos nossos telespectadores sobre este tema verdadeiros e adoradores. Deixa aqui, quero os músicos fazedores gospel da cidade de Chimoio. Eu amo gospel, eu amo os músicos. Estamos aqui para promover todos os músicos gospel. Estamos a falar da irmã Joana de Yasmina, irmã Filomena, irmão Fungai, Giza Sena, Clube dos Santos, Alfa e Ômega, a Holy Spirit, irmão Norberto, e mais bandas. Melodia do Céu, e outras bandas que nos animam, que nos agraciam com as suas músicas gospel, até que continuem assim. Nós estamos abertos para fazer cobertura dos vossos shows. Já quero dizer que teremos show no dia 24 de novembro, show da nossa amada irmã Asmina. Ok? Tarde de adoração com nossa irmã amada Asmina. Será no Monte Alto, dia 24 de novembro, e será apenas 30 meticais, 300 meticais, será lá o ticket, está 300 meticais. Nos próximos dias estaremos aqui para vos dizer onde pode adquirir o bilhete, 300 meticais, o bilhete. Simples quanto isso, vamos adorar Chimoio, vamos adorar Chimoio para Cristo, vamos nos unir, vamos assistir um show da nossa amada irmã Joana de Yasmina. Deixa aqui saudar os meus grandes amigos, o Wilson Fazenda, o Marques Mauta, o Alberto, Pedro Alberto e Lázaro. Formamos um grupo de apresentadores para podermos discutir as estratégias e como desenvolver a nossa cidade. O Silvete também não poderia lhe esquecer. Deus abençoe vocês e vamos à palavra do dia. Por favor, produção, faz um close aqui só para mim. Vamos para a palavra do dia. Produção, vamos para a palavra do dia. Deixa também saudar o nosso grupo que nós fazemos parte de Jovem Cristão e desde já dizer que aquele panfleto de fight não era verdadeiro, aquele panfleto que tinha irmãos chamados Joaquim Finória dizer que poderiam fightar, não era verdade, era simples brincadeira que nós fazemos lá no grupo. É só para vos dizer que não era verdade. É bom se ver que esse com coisas dele. Então, não era verdade, era simples brincadeira. Produção, vamos para a palavra do dia. Vamos aí atento, meus telespectadores. Palavra do dia. Nunca deixe de lutar por medo de errar ou por medo de se machucar, pois as feridas com o tempo se curam, mas as oportunidades não voltam. Esta foi a palavra do dia. Obrigado, eu sou Santos Bento Botão. Até a próxima ocasião.
Who are you? O teu sorriso está apagado. Parece um sorriso sem luz. Esse sorriso está quase desligado. Se queres ter o teu sorriso iluminado, liga o TMCell. Porque agora já podes recarregar o teu Cardelec no Mcash a partir do teu celular. E podes voltar a sorrir com energia. Lelele! Compra Credelec com teu celular através do Mcash. Digita *500 cardinal, seleciona comprar Credelec, coloca o número do contador, seguido do montante, teu PIN e já está. Há um sorriso que nos liga. Mcell, estamos juntos. Estamos de volta ao Quem Sabe. Valendo 2 milhões. Matilde, o que quer dizer 2M? Vou ligar para o meu marido. Olá, amor. O que quer dizer 2M? Aham! Melhor do mundo! Vocês sabiam que 2M quer dizer melhor do mundo? Melhor do mundo? Quer dizer melhor do mundo. Estou a pedir uma melhor do mundo. Produção? Tenho indicações que a resposta também está certa! Para com essas tuas brincadeiras. Desculpa, mãe. Não me chames de mãe. Onde é que está a tua avó? Nova designer? Ele é maninho. Fogo, mano. Ela pediu muito dinheiro, meu irmão. Quanto que ela te pediu?